Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um Saeng Podcast, o informativo do trabalhador e do educador. Eu sou Felipe Drummond e serei novamente o responsável por conduzir essa conversa, que tem como objetivo trazer informações e transparência sobre tudo que acontece no nosso sindicato. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com os seus colegas. Vamos tratar de um tema que é muito importante. Afinal de contas, chegamos em novembro e em novembro acontece o Novembro Azul. E para a gente falar de um tema tão importante como esse, trouxemos hoje dois convidados. O Dr. Bruno Melo Santos, que é médico urologista e atua há mais de 20 anos na área. Como é que o senhor está, doutor? Tudo ótimo, Felipe. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Tudo jóia. E também recebemos a enfermeira Elisa Antunes Rezende, que é especialista em higiene ocupacional e gestão de segurança do trabalho e também é professora em especialização em enfermagem do trabalho. Tudo jóia, Elisa? Tudo maravilhoso, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a sua presença. Antes da gente abrir, a nossa conversa, eu vou passar um pouquinho sobre o que é o Novembro Azul. Trata-se de uma campanha global de conscientização que é dedicada à saúde do homem, com foco especial na prevenção e no diagnóstico do câncer de próstata, Afinal de contas, é um dos cânceres que mais acomete os homens. Hoje é o segundo câncer, segundo o Instituto Nacional de Câncer, que acomete os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. Anualmente, 65 mil homens são atingidos por essa doença. E embora essa doença tenha um alto potencial de cura, quando detectada cedo, muitos homens evitam os exames preventivos devido a preconceito, falta de informação, reforçando a necessidade dessa campanha e o engajamento neste mês de novembro. E para a gente abrir a nossa conversa, eu vou chamar o Dr. Bruno para a conversa. Primeiramente, eu queria saber a importância, A gente acabou de falar 65 mil homens, é a segunda doença de câncer que mais acomete os homens, e mesmo assim a gente vê muita gente não se cuidando ou muita gente sendo ignorante com essa doença, doutor? A importância do Novembro Azul é muito para conscientizar todos, É um momento importante porque o homem desde cedo ele não tem essa rotina de autocuidado com a saúde como a mulher tem. Então é comum que o homem pare de ir ao médico lá na época do pediatra e só volte a procurar um médico por qualquer motivo, a não ser quando tem algum quadro urgente, mas voltar essa rotina periódica preventiva por volta dos 50, às vezes até mais. Então é importante a gente chamar de volta o homem para esse cuidado. O câncer de próstata é o chamariz, A gente está procurando realmente essa doença. Além de ser o segundo câncer mais frequente, ele é o segundo que mais mata, ele só perde para o câncer de pulmão no nosso meio. Então, é um câncer, como você falou, que é curável quando diagnosticado na fase inicial. A enorme maioria das vezes ele é curável. Hoje tem vários tratamentos que a gente pode discutir depois, mas a gente tem que achar esses tumores logo cedo e além disso, procurar outros problemas de saúde cardiovascular, de melhora de hábito de vida, etc. E no homem a partir dos 40 anos, pelo menos. E a gente estava falando até sobre isso, Elisa? Um cuidado para o homem vai muito além apenas de só fazer exames e também apenas de se cuidar na vida. Precisa, O ser humano, de uma maneira geral, ele precisa de outros cuidados que não só um exame de sangue, um exame de toque, no caso também, que é o caso do preventivo da próstata. Então, como é que a gente pode intercalar essas coisas, esses cuidados extras que os homens precisam ter? É importante a gente entender que um dos principais fatores de risco, para o câncer de próstata é relacionado aos hábitos de vida. Nós temos aí, em primeiro lugar, mais evidente, a idade, a questão do homem ter mais que 50 anos, temos a questão também de raça, mas é importantíssimo a gente falar que as doenças comorbidades, que são as doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, também a obesidade, Então, a gente precisa falar de forma mais clara sobre essa questão da saúde cardiovascular, essa busca, assim como o Dr. Bruno falou, essa busca, essa
investigação ela é muito importante. A gente precisa entender que esses homens, eles são realmente ativos quando eles vão falar aí de prevenir o surgimento do câncer de próstata muitas vezes. Então, manter uma alimentação saudável, rica em fibras, é importantíssimo para que tenha menos chances de desenvolver aí alguns tipos de doenças cardiovasculares. Além disso, né, nós temos aí também a questão ativa sobre a reposição vitamínica, né, a gente fazer uma boa alimentação para que a gente tenha o sistema imunológico mais forte, mais enriquecido, para que se a gente tenha o surgimento aí da célula cancerígena, que a gente chama, né, até para ficar de fácil entendimento, que é uma célula diferente, uma célula defeituosa de todas as outras que são compostas aí nos nossos tecidos, nos nossos vasos, nos nossos ossos, esse sistema imunológico consiga identificar essa célula cancerígena e eliminar para que a gente possa não desenvolver. Então, ter hábitos saudáveis, fazer ali, fugir do sedentarismo, né? Tentar fugir ao máximo do sobrepeso, da obesidade, dessas doenças que nós chamamos de crônicas, que são comorbidades para o câncer de próstata, isso vai ser imprescindível. Então, são formas aí que nós podemos estar atuando, né, de uma forma precisa e eficaz para prevenir o câncer de próstata aí. Perfeito. E doutor Bruno, um dos principais inimigos, né, a gente pode tratar até como inimigo mesmo, do câncer de próstata, com a campanha do Novembro Azul foi muito criada em cima disso também, é essa questão de tabus e preconceitos que existe na sociedade como um todo, né? O homem, ele brinca com a situação, mas ao mesmo tempo essa brincadeira é uma forma de mostrar esse preconceito. O quanto isso atrapalha também no combate a esse câncer que acomete muitos homens. Atrapalha muito, né? É interessante até a história do Novembro Azul, que começou na Austrália em 2003. 2 amigos resolveram deixar o bigode crescer. Por isso que o símbolo da campanha muitas vezes é o bigode, né? Que remete ao homem, mas a essa iniciativa desses 2 australianos, eles deixaram o bigode crescer como uma forma de alertar os homens para se autocuidarem, para fazerem exame não só de próstata, mas verem a sua saúde como um todo. Em 2004, a campanha já atingiu dezenas de homens, 2005, centenas, e aí o mundo abraçou essa ideia, né, de Novembro Azul, e realmente é um grande tabu, né, essa questão do homem não se cuidar, ter a desculpa do trabalho, né, não posso, não tenho tempo para me cuidar, eu sou novo, eu não tenho nada, eu sou infalível, né, essa ideia de que o homem não falha, ele se vê no espelho como se fosse um super-homem. Tudo isso a gente tem que pôr abaixo, né? Porque nada disso é verdade. O homem tem as mesmas fragilidades da mulher, então precisa ser bem cuidado, bem visto e atentar para os seus bons hábitos, para a saúde como um todo. E lembrando do câncer de próstata a partir dos 40 anos, né? Que passa a surgir. E se a gente não diagnosticá-lo no início, a gente realmente perde essa janela de oportunidade, né? E o diagnóstico é muito simples, é pelo toque. O toque é um exame que dura poucos segundos, né? 3, 4 segundos. E a dosagem no sangue, né? Do PSA, que é uma substância que só é produzida pela próstata, a gente usa como auxílio para diagnóstico no câncer. Embora não seja só o câncer que eleve o PSA, também é interessante os homens entenderem isso, né? Às vezes fazem uma dosagem, vem o PSA alto, acha que está já condenado, está com diagnóstico de câncer, e não é assim. O PSA tem vários motivos para se elevar. O câncer é um deles, a gente está procurando o câncer mesmo. Então, esse lembrete, né, para o homem se cuidar a partir dos 40 anos, procurar uma assistência médica, procurar melhorar o estilo de vida e, além disso, procurar o câncer de próstata. Quais são as maneiras mais comuns? Você falou do toque, né, para confirmação, no caso. Mas existem outras maneiras de detecção desse câncer de próstata? Sim, o toque, né, o exame da próstata e o PSA são o início, né? Cada um tem suas vantagens e os dois somados são muito importantes. Hoje a gente diagnostica a maioria dos tumores de próstata por elevações no PSA. E a minoria, 20% a 30%, que é muita gente, a gente detecta pelo toque, mas com PSA normal. Então, os exames se complementam. Quando tem uma dúvida ou no toque ou no PSA, a gente pode evoluir de 2 formas. Antigamente a gente ia direto para a biópsia da próstata, que é um exame um pouco mais invasivo, habitualmente feito com sedação, e que vai esclarecer. O diagnóstico final do câncer é pela biópsia. Mas hoje a gente dá um passo atrás e faz uma ressonância da próstata, que é um exame
que não é invasiva, é inócuo, não tem nenhuma radiação, não tem nenhum risco para o paciente e que pode definir se aquele PSA duvidoso, se aquele toque duvidoso merecem ir para biópsia ou não. Então, hoje simplificou também, a gente pede menos biópsia, a gente quando pede tem mais certeza de que o paciente tem uma chance maior de ter câncer. Então, dúvida no toque ou no PSA, ressonância. Ressonância mostrou que tem uma área duvidosa, aí é biópsia. Tá. E a gente até falou antes da gente começar a gravação, eu vou te pedir para repetir a conversa que a gente teve. Quem faz esse tipo de exame é o urologista, né? Há muito essa confusão entre urologista e proctologista. Você pode me explicar qual é a função de cada um, obviamente, e também a importância de frequentar o urologista, deixar claro para todo mundo qual é o médico especialista no câncer de próstata. Legal, Felipe, essa dúvida é muito comum, tem vários motivos para haver essa confusão. Acho que o principal é porque ambos os especialistas fazem o toque retal, por motivos diferentes. O urologista, é só lembrar da palavra, o urologista urina. Então, o urologista trata do aparelho urinário, tanto do homem quanto da mulher. Então, cálculos renais, tumores no rim, tumores na bexiga, tudo isso faz parte do dia a dia do urologista. O aparelho reprodutor e a genitália masculina também fazem parte do trabalho do urologista. E a próstata está no meio do caminho dos dois. Ela faz parte do aparelho reprodutor, a próstata produz uma parte do sêmen e ela envolve o trato urinário. Então, também é importante porque quando ela cresce de forma benigna, pode causar sintomas urinários. Então, a próstata é tanto do aparelho reprodutor, mas ela impacta no aparelho urinário. Então, essa é a área de atuação do urologista. O proctologista, ou coloproctologista, atua nas doenças do ânus, doenças perianais, e nas doenças do intestino grosso. Então, hemorroida, fissuras anais, tumores, diverticulite, tudo isso é a área de atuação do proctologista. Legal. Internamente, trazendo até a Elisa para dentro da conversa, internamente dentro dos hospitais, na área que você trabalha, como que é feita também a divulgação, tanto do Novembro Azul quanto dessa desmistificação de tanta coisa errada que se fala, né? Que o homem, igual eu sempre falo, o homem leva tudo muito na brincadeira. Só que essa brincadeira ela pode ser danosa para a própria saúde, né? Como é que vocês fazem essas campanhas internas? Porque a gente fala sempre do externo, do que a gente vê na televisão, do que estão em cartazes, atrás no backbus, mas tem que ter também essa conscientização dentro das empresas, né, Elisa? Exatamente. Primeiro, o que eu acho assim, muito importante a gente falar é que a partir dos 40 anos, essa próstata ela pode ter um aumento fisiológico. Cerca de 80% a 90% dos homens têm um aumento fisiológico dessa próstata, o que não configura, né, nada relacionado à presença do câncer. Mas assim como o Dr. Bruno falou, o que acontece? O aumento fisiológico dessa próstata pode também trazer sinais e sintomas que são parecidos com os sintomas da presença do câncer de próstata. Então, primeiro de tudo, a gente alertar isso para os homens, né? Porque muitos ficam achando o seguinte, né? Só se eu apresentar, tem muita gente, o câncer de próstata é silencioso, geralmente. Então, muita gente que tem o câncer e não apresenta ali sinais e sintomas ligados, né? E esses sintomas estão muito ligados, assim como o Dr. Bruno falou também, à questão da urina, né? Queimação, dificuldade para urinar, muito relacionados e muito parecidos com infecções urinárias, sinais e sintomas de infecções urinárias. Mas quando a gente fala ali de trazer esses homens para acreditarem realmente, comprarem a ideia do Novembro Azul, eu trabalho principalmente com a sensibilização, mostrando, né, primeiro de tudo, que não tem nada a ver com questões sexuais, né? O que assim como você falou, muitos homens acabam levando para esse lado. Não tem nada a ver. Assim que como o preventivo do homem, né, ele é extremamente rápido, diferente do nosso, né, no feminino, que é um pouquinho mais demorado, leva em torno de 5 a 10 minutos a realização do preventivo, o homem precisa aprender a fazer um acompanhamento com o urologista. A partir do momento que ele procura um urologista, que esse urologista conhece sobre os fatores de risco dele, conhece sobre históricos familiares, conhece sobre os hábitos de vida dele, fica muito mais fácil de diagnosticar qualquer tipo de anormalidade. Assim como nós mulheres vamos anualmente, né? Hoje tem aí uma preconização diferente para a realização do preventivo feminino, mas assim como nós vamos regularmente ao ginecologista, o homem
homem deve ir regularmente ao urologista. Isso, primeiro de tudo, eu acho que tem que ser uma questão que as pessoas fiquem conscientizadas mesmo sobre essa importância. Não é você ir somente para... chegou a hora, porque agora pode estar surgindo câncer de próstata. Não. Deve ser um acompanhamento contínuo. Mas eu sempre volto por uma questão mesmo de sensibilizar a ponto de falar o seguinte, que eu tenho certeza que todo homem tem pelo menos uma pessoa que te ama. E se você não for capaz de fazer por você o toque retal, o PSA, né, fazer todo o acompanhamento de ressonância, também o de biópsia, que por mais que seja invasivo, né, o procedimento da biópsia, também é muito simples, né, porque é muito parecido com o toque retal, porém tem uma perfuração do final do intestino até a chegada na próstata, o Dr. Bruno pode falar um pouco melhor, para poder fazer essa biópsia. Mas se você não for capaz de fazer por você esse acompanhamento, faça por essa pessoa que te ama, por essa pessoa que te espera voltar para casa, por essa pessoa que se inspira em você. Tem uma frase num livro que chama O Pequeno Príncipe, que fala o seguinte: você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, você é eternamente responsável por esse amor que essa pessoa tem a você, né? Você tem a obrigação e a responsabilidade de se cuidar para que você esteja ali para essa pessoa que te ama. Então, eu acho que a principal forma que a gente tem para fazer é sensibilizando, mostrando o quanto você é responsável por manter a sua saúde. Perfeito. E aí, exatamente nesse ponto da pessoa que, infelizmente, descobriu que está com câncer de próstata. Como que é feito, como que é dada essa informação para ela? Como é que o senhor transmite? Existe uma técnica que você consegue amenizar a dor dessa pessoa? É interessante essa pergunta, Felipe. Existe. Eu dou aula na UFMG, né? E tem essa pergunta muito recorrente, porque é meio que um tabu, né? Você dá um diagnóstico de um câncer ou de uma doença grave. Existem até cursos de comunicação de más notícias. Mas, na verdade, a gente habitualmente não faz esse tipo de curso, não. A gente vai observando durante a formação médica. A gente tem referências, né? Principalmente na residência. A gente vai observando como que isso ocorre. E na prática, o que acontece? Cada um tem um estilo de comunicação, né? Eu levo muito para o lado da informação, cartas na mesa. Então, vamos lá, a gente não pode omitir do paciente as informações, mas a gente tem que dar as informações de forma a acenar positivamente, ou quais são as perspectivas. E no câncer de próstata, felizmente, as perspectivas são muito boas. Então, hoje, 40% dos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata tem algum tipo de câncer que a gente chama de indolente. Ele é lento, tem características pouco agressivas. E uma das principais, talvez a principal forma de conduzir esses pacientes é a vigilância ativa. A gente nem trata esses pacientes. Então, primeiro a gente precisa saber se o paciente tem câncer. Se tiver, a gente vai classificar. No câncer de próstata não são todos iguais. Uhum. Aliás, são bem diferentes. Se ele quiser falar das diferenças também, fica a gente consegue estratificar, dividir esses pacientes em grupos de acordo com características da própria doença. Então, essa divisão é para quem tem o câncer. A biópsia dá uma nota, uma classificação, que está sempre escrito lá, chama Gleason, é uma classificação internacional, e que quando a nota é baixa, é 6 que é a nota mais baixa, além do PSA abaixo de 10, além de um toque ou normal ou pouco alterado, se ele tem as 3 características que encaixam nessas que eu falei, a gente chama de uma doença de baixo risco. E a doença de baixo risco a gente habitualmente conduz com essa vigilância ativa. É ativa, não é só falar, olha, sua doença é de baixo risco e está de alta, de forma alguma. A gente tem que vigiar de perto, acompanhar com muito critério, mas poupando o paciente dos riscos e dos problemas que cada tratamento vai ter. Era até a próxima pergunta, que tá, depois de constatada a doença, quais são os próximos passos que o paciente tem que dar? Então, tem níveis, né? Tem o paciente que é de baixo risco, esse que você falou ativo é porque ele tem que estar sempre fazendo os exames, aí ele vira, talvez, igual quando tem coágulo, eu falo assim, porque meu pai teve doenças com coágulo, de ter que ficar fazendo aquele acompanhamento, mesmo que seja semestral ou anual. Seria nesse ponto mesmo, né? Exatamente. Tem protocolos de vigilância ativa bem definidos, bem estruturados e que demandam que o paciente esteja bem aderido a essa proposta.
Se eu proponho uma vigilância ativa e o paciente não volta, não faz o protocolo, ele talvez não seja um bom candidato para essa modalidade. Mas a maioria deles fazem bem feito, porque eles entendem, né? Eles já chegaram até o diagnóstico, não vão abandonar nessa etapa, né? E a gente acompanha até o paciente ter alguma mudança na doença. Se a doença mostrar que ela passou a ficar mais agressiva, mudou essa classificação, está aumentando o volume da doença, aí a gente vai discutir alguma forma de tratamento ativo mesmo, propriamente dito. E aí essas formas de tratamento, que tem uma intenção e um potencial de cura muito grande, são duas principalmente. Uma é a cirurgia, que é a retirada total da próstata, a gente chama de prostatectomia radical. A gente pode fazer isso de forma aberta, né? Uma cirurgia antiga já, mas hoje de forma minimamente invasiva também, seja laparoscópica ou robótica. Então tem várias formas de se fazer a prostatectomia radical. Ou então o tratamento com radioterapia. Na próstata é bem curioso, porque a gente dá duas opções habitualmente, a gente tem que decidir entre elas. E essa decisão vai ser bem individualizada, cada paciente, cada condição de saúde daquele paciente, expectativa de vida, condição física dele, tudo isso vai influenciar nessa decisão. Mas habitualmente a gente compartilha essa decisão, ou com o oncologista, ou com o próprio radioterapeuta, mas principalmente com o paciente e sua família. A Elisa tinha falado na fala dela uma coisa que eu acho importante. A gente tem muito, né, o comum, acho que para todo mundo, é ter o acompanhamento do cardiologista. Depois que você define o cardiologista, ele meio que vira o seu cardiologista para o resto da vida. No caso do urologista, funciona mesmo? Você também concorda que é muito melhor para um paciente ele ter um acompanhamento com uma pessoa que já o conhece, já tem todos os exames e tudo dele e está acompanhando essa evolução? Sem dúvida, né? O mesmo médico acompanhando o paciente é a melhor fórmula. Seja um médico generalista, um médico da família, um clínico, um cardiologista. E quando é assim, quando é um generalista que acompanha, ele vai encaminhando para o especialista à medida que é necessário. Então, o generalista trata de hipertensão, ele conduz os fatores de risco para doença cardiovascular, ele acompanha eventualmente o PSA do paciente. Então, o generalista faz muito isso. Num país que a gente não tem acesso ao especialista para todo mundo, a gente tem que colocar também a importância do generalista. E aí, nos momentos de dúvida, teve uma dúvida do câncer de próstata ou algum tratamento específico que é feito pelo especialista, aí sim é a hora da gente atuar. Para quem tem acesso, é comum ter um clínico, ou generalista, um cardiologista, né, que cuida da saúde geral, e a partir dos 40 anos ou 45, incluir nessa rotina anual a ida ao urologista. Então, acaba que o homem passa a ter 2 médicos aí ao longo da vida. Isso é bem interessante que seja assim. Que bom. E Elisa, você falou muito da parte também da pessoa se tratar para outras pessoas, né? Para filho, para esposa, para pai ou mãe que ainda esteja vivo. É exatamente nesse ponto. O que você acha que é mais importante do apoio que essa pessoa precisa receber? Ela recebeu já o diagnóstico, ela vai ter que encarar de frente, né, o câncer de próstata. O apoio que essa pessoa precisa ter familiar também para isso. É importantíssimo, né? A saúde mental, ela é importantíssima de várias formas quando esse paciente recebe esse diagnóstico. Tanto para ter uma resposta muito melhor ao tratamento, seja a vigilância ativa, seja a radioterapia, ou até mesmo um tratamento mais inovador que é a hormonioterapia, ainda não muito usado, né? Certo? A hormonioterapia tem um papel na doença mais avançada de próstata, né? Geralmente a doença metastática, que não tem cura, é um tratamento já bastante utilizado. E aí, tanto para essa questão hormonal, né, para essa questão do tratamento, mas também ali de apoio, principalmente relacionado quando a gente fala ali desse acompanhamento das esposas, dos parceiros, por vários motivos, né? Hoje a cirurgia da prostatectomia radical, ela é uma cirurgia muito especializada, muito minimalista, então assim, é bem segura, uma cirurgia bem segura, mas pode apresentar aí alguns efeitos ligados ali à questão da libido, também ligadas a como posso dizer, a ereção, por causa da disfunção erétil, né, que pode acontecer. Hoje a gente sabe que em torno de
1 ano até 1 ano e meio, essa ereção pode voltar, né? Então, assim, a maioria das vezes ela vai voltar. Eu tenho muitos casos de alguns pacientes que voltaram normalmente, sem uso de medicação, mas pode influir. Lembrando que esse homem, ele continua sentindo, ele pode ter orgasmo, sentir prazer com os orgasmos, mas ele não vai mais ejacular, né? Porque a próstata, ela é responsável também pela formação, produção ali do esperma. Então, esse homem, ele não vai conseguir ejacular mais, mas ele consegue sentir prazer. Então, esse apoio, principalmente dos parceiros, vai ser essencial. Mas quando a gente tem ali um apoio mútuo, né, de toda a parte da sua família, do seu convívio, até mesmo para realizar os exames, isso vai ser essencial. Quando a gente gravou o podcast do Outubro Rosa, um dado me assustou, porque as meninas me passaram que 70% dos homens acabam abandonando as esposas ou a parceira depois de descobrir que ela vai ter o câncer de mama, ou posteriormente com a retirada de mama, entre outras coisas que acontecem no tratamento da doença. No caso do câncer de próstata, isso é comum também? O homem também enfrenta esse abandono ou não? Não, Felipe, eu não tenho esse número em cabeça, mas baseado aí em 25 anos de formado, eu acho que eu nunca vi essa situação. Um casal que se separa em função do pós-operatório, de uma sequela, acho que eu nunca vi isso. Que bom. Menos a mulher tem um instinto mais maternal do cuidado, né? É mais vocacionada ao cuidado, mais sensível. Acho difícil isso ocorrer em função do tratamento. E vou colocar mais, eu acho que se ocorrer, provavelmente o homem que está lidando com aquela dificuldade da disfunção erétil, da recuperação, possivelmente ele que vai se tornar uma barreira para o relacionamento e não a mulher. Então, o problema é sempre nós, né? Infelizmente. O homem com a parte sexual realmente é complexo, né? O homem tem uma relação ali com a sua genitália, com a ereção, com o tamanho da genitália, com o aspecto da genitália, que é muito peculiar. É bem diferente de como a mulher lida com isso. Então, quando o homem perde subitamente a capacidade de ter relação sexual, ele tem que se preparar para isso, né? Quando ele está inserido num ambiente acolhedor, como a Elisa falou, é muito mais fácil ele lidar com isso, mas às vezes ele se isola, ele não quer lidar com isso. É complexo. Mantendo até nessa linha da parte sexual que a gente está falando, como que um homem acabou de receber o diagnóstico? Como que isso começa a influenciar na libido dele? E como é que é feita essa conversa? Porque no câncer de mama, normalmente, chama-se o casal, conversa-se com o casal. No câncer de próstata, há essa conversa também em casal ou ela normalmente é feita apenas médico-paciente? Sempre que o homem quer envolver a parceira ou parceiro nessa trajetória, nessa jornada, é muito bem-vindo. Eu sempre recomendo que envolva os familiares que ele quiser, seja o parceiro, parceira, filho, quem quiser. É muito difícil o homem lidar com isso sozinho. É traumático até. Então, sempre que possível, desde o início, desde as primeiras dúvidas, de fazer biópsia, eu recomendo que envolva alguém querido ali próximo. O libido, né, que a gente chama, o desejo sexual, ele é puramente psicológico, né? Tem a ver com o nível de testosterona, mas nesse contexto de um diagnóstico novo ou de um tratamento de um câncer de próstata, a parte psicológica pode abalar muito o libido. Então, é muito comum que ao passar por essa dúvida, por essa angústia do diagnóstico e ter o diagnóstico, vislumbrar um tratamento, o homem já tem uma redução do desejo. É natural, né? Quando a gente passa por algum processo traumático, seja de saúde ou não, o desejo sexual pode reduzir naturalmente. Agora, a ereção é que é a grande vítima do tratamento do câncer de próstata. E é interessante colocar o seguinte, a ereção não é impactada por nenhuma doença da próstata. As doenças de próstata, seja o crescimento benigno, seja o câncer, elas não impactam na ereção. É o tratamento do câncer de próstata que pode piorar a ereção do homem. E aí o contexto é o seguinte, são homens que já têm uma propensão a ter disfunção erétil, que são homens de idade mais avançada, muitas vezes com outros fatores de risco, né, como cigarro, sobrepeso, hipertensão, diabetes, ou seja, os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E aí, por cima disso, ele desenvolve um câncer de próstata e aí é mais um risco ali ao se tratar o câncer.
felizmente as técnicas tanto de cirurgia quanto de radioterapia evoluíram muito nas últimas décadas e hoje a sequela definitiva da disfunção erétil, ela reduziu bastante. Então, a gente tem um tempo, como a Elisa falou, em que o homem fica com a piora da ereção, que a gente vai oferecendo várias formas de tratamento nesse período e esperando a reabilitação que ocorre ali até 1 ano e meio, 2 anos, pode ter uma melhora espontânea da ereção. Perfeito. Vamos caminhando agora para o final do nosso podcast. Elisa, vou deixar primeiramente com você, primeiramente as damas, suas considerações finais. Tem alguma coisa que você acha que faltou a gente falar, que é importante a gente falar quando o assunto é câncer de próstata, ou o Novembro Azul, no caso, também? O que eu acho importantíssimo a gente falar é para esses homens realmente se conscientizarem, parar de buscar atendimento médico só para apagar incêndio, né? Só para questões graves, fazer realmente um acompanhamento, assim como nós mulheres acabamos fazendo, né? Um acompanhamento periódico para a busca ali de uma saúde geral, né? Não somente só para prevenir o câncer de próstata, mas para prevenir o surgimento e o desenvolvimento daquelas doenças que podem ser comorbidades para o surgimento do câncer de próstata. Então, se cuidar, tentar ter uma alimentação mais saudável. Sempre que a gente fala de alimentação saudável, as pessoas pensam em dieta, né? Não, então eu não posso comer isso, isso, isso. Mas não é. A gente fazer boas escolhas para que a gente consiga, né, viver muito, ter uma longevidade, mas chegar lá bem, né? Porque não adianta só a gente viver muito, a gente precisa viver muito, mas chegar lá bem. Então, fazer boas escolhas mesmo, cuidem da sua saúde, cuidem dessa saúde mental que é muito importante. Hoje, graças a Deus, a gente fala muito melhor sobre saúde mental, sobre saúde emocional, de forma muito mais aberta e que também, de uma forma e de outra, pode influenciar aí no desenvolvimento de outras doenças. Perfeito. Muito obrigado, agradeço a sua presença. Dr. Bruno, suas considerações finais e também se tiver alguma coisa que você acha que é importante falar, fique à vontade. É muito interessante, vou pegar o gancho aqui na fala da Elisa e fazer uma provocação, né? O projeto de saúde e de longevidade é um projeto de longo prazo, né? A gente não faz uma mudança de hábito e colhe o resultado daqui a um mês. Nem exame muda dentro de um mês, quanto mais a condição de saúde. Então, se a gente quer estar bem daqui a 5 anos, 10 anos, 30 anos, a gente tem que fazer boas escolhas agora mesmo. Não só procurar médico, fazer exame. Eu acho que essa é a parte importante, né? Mas não é a principal. A principal é a escolha que a gente faz ali no dia a dia. Na hora que acorda, vai fazer uma atividade física, na hora de equilibrar o tempo entre o trabalho e a família, de ter momentos de lazer, não conectados. Então, todas essas escolhas vão definir como que a gente vai estar daqui a 20, 30 anos. Então, temos que fazer esse plano desde agora. Perfeito. Agradeço também a presença. E agradeço também a todos os nossos ouvintes, quem estiver nos assistindo, porque a gente também tem vídeo no YouTube. Que venha sempre, nossa casa está aberta, o sindicato está aberto. E para esses assuntos a gente também não mede esforços para poder trazer para vocês boas informações. Fica o meu convite para daqui a 15 dias também voltarmos para mais um podcast, Saeng Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.